Gravando. Fala, Pedrão. Tudo bom? Beleza? E Beleza? aí, cara? Mais uma vez aí compartilhando os conhecimentos, Com certeza. colaboração ímpar aí para dar uma nivelada. E você já é conhecido na turma agora, você já é de casa, fica à vontade, pode dar o play na máquina. Maravilha. Obrigado aí mais uma vez. E aí, turma, tudo bem? Espero que vocês gostem dessa apresentação. Hoje nós vamos falar sobre a corrida, né? A ciência da corrida, principalmente a corrida de rua, tá? Então nós vamos abordar a história, o mercado da corrida de rua, a função da corrida, tá? As variáveis fisiológicas e biomecânicas, que é o que nos interessa primeiramente, e vamos falar da avaliação do treinamento e uma sugestão que eu vou deixar também, que vai ser o último tópico, que é a neuromecânica da corrida, tá? Essa foto aí é da Maratona do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, e eu nunca participei não, já participei aqui de corrida da Lagoa da Pampulha, né, a maratona aqui, meia maratona, né, no caso, mas eu confesso que eu não sou um praticante ativo de corrida de rua não, isso foi em 2004 para 2005, ou seja, tem muito tempo. Eu gosto mais dos esportes coletivos, esportes com bola, enfim. Então eu não posso dizer que eu sou um corredor de rua não, mas já trabalhei com corredores, né? É, Amadores, obviamente, corredores de média, longa distância. Então é um tema que eu tenho familiaridade e eu quero apresentar aqui para vocês uma pesquisa que eu fiz, algumas coisas que eu já tinha e o que eu acho que vai ser mais relevante aí para lidar no dia a dia com o corredor, né? A gente vai falar de corrida, mas o mais importante aqui é o corredor, não é mesmo? Então vamos lá. Então, falar um pouco da história, né, da corrida. O Todo fenômeno esportivo, né, ele tem uma história e a corrida, obviamente, ela foi utilizada, né, como meio para várias coisas ao longo do tempo, né, até se tornar uma prática esportiva propriamente dita, né, regulamentada e bem difundida na sociedade, tá? Então, hoje a corrida, além de ser uma prática esportiva regulamentada, ela, ou seja, para competição, ela também é praticada e está associada a valores e estilo de vida na nossa sociedade. Tá? Então ela faz parte do cotidiano de milhões de pessoas ao redor do mundo. Tá? Ela é um elemento do cotidiano de milhões de pessoas ao redor do mundo. É óbvio que nem sempre foi assim. E nós vamos mostrar aqui essa evolução. Fato é que o corredor, a corredora de hoje, ela precisa de dedicação, ele precisa de dedicação, muitas vezes se priva de assumir outros compromissos, não é mesmo? Precisa investir tempo, dinheiro, recursos, né, para conseguir manter a prática, evoluir na prática, né, e precisa mudar hábitos justamente para estar praticando a corrida, participando de eventos relacionados à corrida com frequência, com regularidade ao longo dos anos. Então, virou um fenômeno, né, presente no nosso cotidiano e a sociedade abraçou e tem dedicado bastante para isso, tá? Então são várias as corridas que a gente está falando. Hoje você tem corridas de 100 metros, mas também tem corridas de 100 quilômetros. A gente tem corridas com barreiras, com obstáculos. A gente tem corridas de revezamento, corridas individuais, obviamente. Corridas no asfalto, corridas em terreno acidentado, né? Mas as mais praticadas atualmente, o formato que está mais aceito hoje, são as que variam entre 10 quilômetros e 42 quilômetros, tá?
são as mais praticadas, são os eventos de maior número e são as que foram mais aceitas no mundo inteiro. Os corredores amadores, que são a grande maioria hoje, mas que nem sempre foi assim, eles também buscam a competição, tá? Poucos deles buscam chegar primeiro, porque são amadores, né? Mas, muitas vezes, eu, corredor, corredora, eu quero percorrer um percurso mais longo. Se hoje eu percorro 10 km, ano que vem eu quero fazer provas de 21, daqui a 2 anos eu quero tentar uma maratona. Então, a meta desse corredor, dessa corredora, pode ser percorrer um percurso mais longo. É uma competição dele, dela, consigo, né? Ou então percorrer a minha prova que eu já faço de meia maratona ou de 10 quilômetros mais rápido. Isso também pode ser uma meta. São metas diferentes, uma de volume e uma de intensidade. Nós vamos discutir isso aí para frente. Ou então eu posso continuar percorrendo, fazendo os meus eventos de 10, de meia maratona, de ultra maratona, mas eu quero empreender menos esforço, tá? Menos esforço durante esse evento, menos esforço durante os meus treinos. Ou eu quero terminar os meus treinos e eventos mais inteiro, né? Para eu conseguir funcionar bem fora da corrida. Eu quero acompanhar um amigo, uma amiga, um familiar, um colega de trabalho, um grupo específico. Então existem vários motivos que levam os corredores a competirem, né? Às vezes uma premiação me atrai para participar de um evento, um patrocínio que eu consigo, prestígio social e por aí vai, tá? Então é um fenômeno diverso que está intrinsecamente relacionado com o nosso estilo de vida hoje e com a modernidade em si, tá? Nada está desconectado do tempo, né, pessoal? Então vamos lá. Alguns exemplos aí de como esse mercado se transformou ao longo do tempo, né? O mercado da corrida é composto de produtos e equipamentos, né? É composto de conteúdo, patrocínio e eventos, a parte do marketing. É composto de treinamento e reabilitação, né? São os serviços que são prestados. E aí entra, né, o profissional de educação física, entra o fisioterapeuta e outros colegas, perfeito? É composto também das entidades que regulam a atividade, como a internacional, né? A Federação Internacional de Atletismo e a Confederação Brasileira de Atletismo. Então elas organizam e promovem o desenvolvimento da modalidade. E ao longo do tempo, a participação das mulheres tem crescido muito, tá? Então eu trouxe uma tese aqui da Dalari de doutorado da USP, que mostra, por exemplo, nessa primeira tabela aqui, o crescimento, tá, de diversas maratonas, a de Paris, a de Nova York, aqui, e a corrida de São Silvestre, de 75 a 2005. Então, há um crescimento enorme do número de participantes, perfeito? Mostrando que esse fenômeno ganhou muita força. Ao mesmo tempo que a gente tem um número grande de participantes atuais, a gente vai perceber nessa outra tabela aqui que o perfil desse participante se modificou. Reparem o percentual de praticantes, de corredores e corredoras, que terminou a maratona de Berlim num tempo abaixo de 4 horas. Em 87, esse percentual foi próximo de 80%. E em 2007, abaixo de 50%. Ou seja, o corredor, a corredora amadora,
ele hoje é um número muito maior do que o profissional, aquele de alto rendimento. Isso é importante para a gente entender com quem que a gente está lidando. Tá? E em relação aqui ao nosso evento da corrida clássica de São Paulo, de 10 km, isso também aconteceu. Então, o corredor amador, que conseguiu um tempo abaixo de 1 hora, hoje ele é metade, era 90% em 96. Então, para a gente ver que a maioria dos corredores e corredoras são amadores e a gente precisa entender que treinar, né, lidar com o amador é muito diferente do atleta de rendimento, do atleta de alto nível. Gusto, tá me acompanhando aí legal? Tá tranquilo, tá dando pra... Maravilha, então vamos avançar aqui. Então vamos falar um pouquinho da função da corrida. Do ponto de vista da neurobiologia, tá? O movimento, aí, não só a corrida, mas o movimento, o deslocar, né, a caminhada, a corrida, e o movimento em si, ele é indutor das transformações anatômicas e fisiológicas, não só do aparelho locomotor, como também cardiorrespiratório e nervoso, cérebro. Então, movimento e cérebro são intrinsecamente relacionados. Aliás, os animais que têm cérebro têm movimento. Isso é fato. Então, movimento é grande parte, é a maior parte da ocupação do cérebro e da preocupação. Tá? E vários estudos atuais, né, como esse de Ferreira e colaboradores de 2017, Nascidos para Correr, vem demonstrando essa relação entre exercício, movimento, corrida, exercício aeróbico muitas vezes, e a saúde, né? E o tanto que a inatividade física tem correlação com as doenças que a gente presencia. Então, cérebro e exercício aeróbico tem uma ligação enorme, tanto de transformações na estrutura quanto na função. E aí a gente fala de quê? Da massa encefálica mesmo, de algumas áreas em específico, né? Ou seja, da produção de neurônios, da produção de novas sinapses entre os neurônios, tá? Da melhora da transmissão do impulso nervoso, da modulação do impulso nervoso e da inflamação sistêmica também do organismo. Então, o exercício aeróbico, e aqui a corrida de longa, média e longa, né, distância, vai se encaixar no perfil de exercício aeróbico, tem benefícios diretos na saúde física e mental. Tá? Fala. Aquele estudo do Neymar que fala do córtex, né, a quantidade de atividade elétrica que é ativado na ressonância magnética do Neymar e os outros atletas amadores e até nadadores falando isso aí, exemplificando isso aí, a necessidade do cérebro e o movimento, quanto melhor disponibilidade, né, de material de neurônio, também de energia do próprio cérebro para organizar aquela função, melhor vai ser o desempenho deles, basicamente nessa comunicação centro-periferia, super regulada, vamos dizer assim, que é a questão dos atletas, eles garantem o sucesso. E a maioria dos atletas, né, eu acho que a corrida é um dos poucos esportes que promove transferência para as outras atividades, e pensando na questão motora mesmo, a corrida é nada mais do que andar para frente numa velocidade elevada. O cérebro, ele gosta de executar esses padrões que já estão previamente armazenados, né, ele gasta menos energia. Mas vai lá, desculpa aí. Não, foi ótimo você falar disso, porque nós vamos falar de eficiência. E essa eficiência, ela não vai vir apenas da biomecânica, mas também da neurologia. Tá? As adaptações que ocorrem no tecido neurológico, né, e no sistema nervoso de uma maneira geral, vão ser provas, evidências
da eficiência, por exemplo, que a gente vai acontecer com o treinamento, tá? E aí eu vou chamar a atenção para isso aí na parte do treinamento. Muito bom. Então, movimento e cérebro, corrida, caminhada e ser humano são uma coisa só, tá? Quando a gente deixa de movimentar, as coisas começam a dar problema. Então vamos entrar aqui na fisiologia e na biomecânica. Tá? Nós temos 2 marcadores, Gusta, que são principais aí em relação à corrida. Tá? Como é uma atividade aeróbica, o VO2 max, que é o consumo de oxigênio máximo, né? Que de uma maneira geral vai nos dizer como é que está o transporte de oxigênio naquele indivíduo. Então, testes de VO2 máximo são padrão ouro para saber medir a performance do corredor, da corredora. Mas não só, também para orientar o treinamento e até contraindicar. Por quê? Porque vai depender do perfil das fibras oxidativas do indivíduo, de como elas estão trabalhando, do número, Lógico, né? tem a questão da densidade mitocondrial. Escolher, né? Ser fundir, né? O Exato. velocista tem relação com isso aí. Exatamente. Então cada um vai ter um perfil. Tem gente que tem mais fibras de força, né? Então vai usar outro metabolismo, que é o anaeróbico. Então esse aí não vai ter grandes resultados com um treinamento aeróbico de corrida de longa distância, média. Mas também a disponibilidade de energia que tem ali para ele executar a corrida, que vem principalmente aí dos carboidratos e da gordura, no caso do exercício aeróbico, né? Então, nas outras aulas a gente viu lá que o sistema de fornecimento aeróbico ele é importante no tênis, no futebol, né, como sistema de base e que vai nos dar principalmente capacidade de recuperação. Já que na corrida de média e longa distância, ele vai ser o principal sistema o tempo inteiro. Mas não quer dizer que a gente não possa fazer treinamento do sistema anaeróbico, treinamento de força e potência, como a gente vai ver para frente. Tá? Então, o VO2 máximo é um marcador importante. O segundo marcador é esse CMET, que é o custo metabólico. Esse vai nos informar um pouco da eficiência da corrida. Tá? Ele é colhido em velocidades submáximas. Acompanhe esse gráfico aqui. No eixo X nós temos a velocidade e no Y aqui o VO2 máximo. O sujeito de bolinha clara, o sujeito 2, ele tem uma curva que a gente pode dizer que ele é menos eficiente do que o sujeito 1. Por quê? Numa dada velocidade, por exemplo, 18 km ou 16 km, ele consome mais oxigênio do que o sujeito 1. Então a gente vai analisar também o custo metabólico como um parâmetro importante, tá? Não só a potência aeróbica do indivíduo. O VO2 máximo é importante, mas o quanto que ele está usando de oxigênio para uma dada velocidade. Isso é muito importante, porque a gente viu que os objetivos do corredor e da corredora, eles são variados, né? Eu não quero só correr mais rápido, às vezes eu quero correr mais longo, ou eu quero me desgastar menos. Então a gente vai ter esses 2 parâmetros aí como importantes. E isso pode nos explicar também como fugir ou mitigar a fadiga, mecanismos de fadiga, que vão ser importantes do ponto de vista da prevenção e da reabilitação, né? Então esse custo metabólico, nós vamos entrar mais especificamente nele, ele é influenciado pelas variáveis biomecânicas, tá? Ou seja, a trajetória do centro de massa, as forças de reação do solo, os ângulos articulares, né, e as funções articulares, níveis de flexibilidade, energia elástica, né, aquele ciclo de alongamento e encurtamento,
que é o tempo inteiro, ação excêntrica, isométrica e concêntrica. Né? E vai ser influenciado, portanto, pelo nível de força e potência do indivíduo e, obviamente, pelo treinamento. Né? E pelo controle motor, ou seja, como que está o padrão de ativação muscular, por exemplo, dos músculos do tronco, né? Que os estudos têm se concentrado em entender como que a estabilização do tronco auxilia na performance da corrida e na prevenção de lesões. Então, a gente vai entrar nesse tema aqui mais específico, porque é óbvio que o treinamento de corrida em si, por si só, ele já melhora a potência aeróbica e a eficiência. Então, é óbvio que o corredor tem que fazer o treino de corrida específico. Mas o treinamento de força e potência e de controle motor e outros também vão entrar aqui como sendo complementares e fundamentais para a gente ter prevenção, performance e, obviamente, a reabilitação. Tá? Então, nós vamos entender essa eficiência mecânica como sendo um sistema de massa e mola, por causa do componente elástico. Então, vamos assistir um pouquinho aqui algumas análises biomecânicas da corrida. Aqui são análises qualitativas e quantitativas, medindo ângulos, medindo postura, desvios de postura. São tipos de análise que eu vou mostrar aqui. Então, a gente vai entender função articular, ação muscular, sinergistas e antagonistas. Quem controla tudo isso, a gente vai comentando aqui. Ó. Então, é muito comum a gente fazer uma análise da corrida, por exemplo, olhando para os pés. Né? A gente corre com os pés em contato com o solo. Então, muitas vezes a gente vai procurar entender como que é a pisada do indivíduo. Vai medir, se você tiver recurso para isso. Se a pisada está igual de um lado para o outro, tem um desvio acentuado para pronação, para supinação, eu vou fazendo observações. Mudando um pouquinho a abordagem. Como que esse indivíduo está posicionando e atacando o solo. Ou seja, a posição do calcanhar está muito à frente do corpo, o tronco está muito inclinado para frente ou para trás, o deslocamento vertical dele é muito adequado. Então, são parâmetros que a gente vai observando à medida que a gente vai praticando o nosso olhar, né? Ou então, quero ver o alinhamento do membro inferior, existe varo, valgo do joelho, inclinação da pelve, como que está a postura do tronco, está inclinado, está torcido, está para um lado, está para o outro, como que é do outro lado, o outro lado está funcionando da mesma forma ou está diferente. Então, à medida que... Eu estou vendo aqui, esse rapaz parece que é Fernando Diniz, treinador de futebol. Vamos para a próxima, vamos comentando. Então, eu posso fazer isso numa esteira também. Se eu tenho esse recurso para utilizar, eu posso filmar o meu aluno, meu corredor, minha corredora na esteira. Então, no plano inclinado, no plano reto, como que é a aterrissagem dele, é com o calcanhar, com o meio do pé, com a ponta do pé, como é que está a inclinação do tronco, a extensão de quadril na fase de empurrar o solo, como que funciona o tornozelo, joelho e quadril na fase de apoio, que é no meio. Então, importante a gente perceber que tem uma fase, né, de entrada do pé no solo, a fase de transferência, que é a fase de apoio, e a fase de saída, né? A grosso modo, são mais fases, mas a grosso modo é isso. Como que está o pé na fase de entrada?
como é que está o pé na fase de apoio, como é que está o pé na fase de saída. Então existem N possibilidades da gente fazer a nossa avaliação, vai depender do que a gente enxerga, do que a gente quer procurar, né? Além disso, vamos fazer mais um. Tem muito software, né, que você pode instalar no seu telefone e fazer esse tipo de avaliação. Existem vários softwares, ou você pega a sua mesma câmera e faz de uma maneira mais artesanal. É legal você ir colhendo informações, porque você vai vendo diversas respostas de pessoas diferentes, né? Aí você vai associando com queixas dessas pessoas, com outros testes que você faz de movimento, né, de força. Vai vendo as diferenças que tem de um lado direito para o lado esquerdo. Como é que o tronco se comporta, se ele está girando muito ou pouco, né? E por aí vai. Então, é óbvio que o nosso objetivo não é que explicitar minuciosamente as fases da corrida, da caminhada, mas é importante a gente ter uma noção geral do que a gente precisa olhar, ou seja, as articulações envolvidas, pé e tornozelo, joelho, quadril, né, lombopelve, e como é que o tronco e a cabeça se comportam nisso aí. Então, eu tenho um desvio acentuado quando o pé direito está no chão e quando o pé esquerdo está no chão. Muda de configuração. Então, são coisas, são sinais que eu preciso estar atento, né, para incluir no meu quebra-cabeça ali, da minha avaliação mais completa que eu faço com aquele indivíduo. Tá? Então, aqui alguns exemplos de como que a gente pode pensar em função articular, como que a gente pode pensar em ação muscular, como que são os sinergistas, os agonistas, os antagonistas do movimento, né? Então, por exemplo, vamos pensar aqui no tornozelo. O tornozelo precisa absorver o impacto quando o pé entra. Então, existe um movimento ali de dorsiflexão. Que musculatura que controla a dorsiflexão? Então, eu já tenho um insight. Se aquele controle está prejudicado, já é uma informação, né? Mais para cima, se eu estou vendo um desvio no joelho ou no quadril, que musculatura que controla aquela articulação que talvez não está trabalhando direito. Então, esse é um pensamento, né, muito corriqueiro que a gente tem, né, e que os estudos também vão abordar, vão em cima disso, né? Então, é óbvio que a gente tem que ter uma noção de como que o sistema muscular funciona, o que é o movimento de corrida, né, a função articular, mas a gente tem que ir além, porque além de identificar o que está funcionando, o que não está, a gente tem que perguntar o seguinte: quem que controla esses músculos aqui? Quais são os mecanismos envolvidos no controle desses músculos aqui do quadril, por exemplo, do tronco, do joelho, do tornozelo e do pé, para a gente conseguir um leque maior de opções de intervenção, tá? Vamos avançando. Então, alguns estudos, verificaram que os melhores corredores apresentam, do ponto de vista da análise biomecânica, uma menor variação vertical do centro de massa, aquela informação de, né, o indivíduo ele corre para frente, ele não corre para cima, saltando. Apresentaram também um maior comprimento do passo, um menor tempo de contato do pé com o solo, um menor primeiro pico da componente vertical de reação do solo, aquele indivíduo que entra com o calcanhar, né, muito à frente do corpo, ele tem um impacto maior do que o que entra com o pé mais embaixo do corpo. Então, um maior tempo com menor nível de ativação muscular, melhorando o aporte de oxigênio e maior tempo até exaustão. Então, o que isso aqui quer dizer?
Se eu tenho menor tempo de contato com o solo e o meu ciclo de encurtamento e alongamento é eficiente, tá? Eu vou ter uma menor ativação muscular. E isso vai poupar energia. Vai poupar energia e vai deixar o oxigênio, o sangue, circular mais pelo corpo. Então vai me tornar mais eficiente. Tá? Então como que a biomecânica dialoga com a fisiologia o tempo inteiro? E eles viram que uma maior atividade eletromiográfica dos músculos estava relacionada a uma maior demanda energética, ou seja, um aumento na velocidade da corrida, tá? Um aumento na velocidade da corrida gerava um aumento da resposta eletromiográfica, principalmente aí dos músculos lombopélvicos, oblíquos, reto, multífido, transverso, tá? E quanto maior era a velocidade de corrida, mais a musculatura superficial participava. Porque essa musculatura superficial do tronco, por exemplo, ela vai desacelerar os movimentos, né? Vai desacelerar os movimentos. A gente sabe que é a ação excêntrica. Então, vários estudos se concentram, por exemplo, na musculatura do quadril, né? Como uma referência não só para prevenção e tratamento, mas também como performance. Então, vários estudos trazem que a fraqueza dos abdutores e rotadores externos estão relacionados à dor fêmuro-patelar e, por exemplo, síndrome do trato iliotibial, que acometem muitos corredores, né? O Gustavo vai entrar nisso. Nessa aula aí já foi. Já foi? Falou das patologias, né? Lógico que em determinado momento, mas as patologias do membro inferior eu já apresentei, e agora faz mais sentido, né? Entender tudo, né? Claro. Que, por exemplo, a bursa inflama, que a fraqueza dos rotadores gera lá, síndrome patelar, e essa questão biomecânica que alimenta a alteração do tecido. Né? Perda do centramento, isso, né? A gente pensa que o negócio para de funcionar primeiro para depois estragar. Então, porque quando você olha lá nos exame de imagem que já existe alteração, você está sabendo que aquele mau funcionamento já está instalado há algum tempo. E, claro que você tem que cuidar do tecido utilizando os recursos, mas o foco principal não deve ser o sintoma na causa, que é isso que fala. Sim. É a cronificação do desgaste, do mau uso, né? Maravilha. Então vamos avançar. Então tem algumas variáveis biomecânicas que podem contribuir para que esse desgaste ele seja menor ao longo do tempo e também para a performance. É isso que chama a atenção. Então na parte do treinamento, a gente precisa casar as informações da fisiologia com a biomecânica e quem controla o nosso sistema de movimento, que é o sistema nervoso. Aí a gente tem mais condições de trabalhar, mais ferramentas e de alcançar aí, uma performance melhor também. Então eu trouxe aqui alguns exemplos, tá? Um exemplo interessante que eles têm usado e que eu vou mostrar um artigo aqui que usou esse teste aqui, ó. É um teste específico das pranchas que a gente acaba utilizando no nosso treinamento. Achei interessante porque ele está sendo utilizado em artigos científicos como uma referência. Então o indivíduo ele assume a posição de prancha tradicional durante 15 segundos, tá? E aí ele vai começando a modificar a posição. Tira um braço 15 segundos, tira o outro, sempre tentando manter a organização, o mínimo de deslocamento do centro de massa. Tira uma perna, 15 segundos, tira a outra. É um teste de endurance, né? Exatamente, de resistência dos músculos do core, né?
alternando, fica em 2 apoios. Isso é uma rodada. Aí ele descansa, volta naquela posição da prancha original, mais 15 segundos. Isso é uma rodada. Quantas rodadas ele consegue fazer mantendo a qualidade até a fadiga? Chega a ser um ponto de referência exatamente da endurance, da resistência. Quanto seria ele considerar? Qual que é o número? O cara tinha que conseguir fazer isso aí 5 vezes? Quantas vezes? 3 vezes seria a média, a average. Mas nesse padrão, né? Você pode fazer também com padrão de com ponto de joelho, né? Joelho e cotovelo. Então, não existe assim uma forma, né, universal, porque a gente vai ter que adaptar para o nosso aluno. O importante é você medir com o próprio aluno depois da sua intervenção, tá? Para saber se aumentou ou não a resistência do core, vamos dizer assim. Então, em relação ao core, vamos ver o que o Mo Farah, que é um maratonista campeão, faz na academia em termos de core training. Olha só. Que ele vai fazendo os exercícios e explicando como deve ser feito, o que você deve sentir. Olha o biotipo dele. O cara é uma mitocôndria gigante, né? Super magra. Super magro, leve, né? E potente, porque esses caras correm uma maratona acima de 20 km por hora. É uma loucura. Ele é um esporte de resistência, mas, cara, sustentar essa velocidade 2 horas, bicho, Você mostrou. não é para um simples mortal. Então, você mostrou o trabalho ali com velocidade acima de 14 km por hora. Eu falei, pô, isso aí já é muito, cara. Tá doido. Minoria. Mas é isso que eu quero mostrar. Eu vou mostrar também o treinamento para nós mortais. Aqui é o alto rendimento. Ó. Então a característica dele é uma característica de exercícios ali para os músculos do tronco mais dinâmicos, né? Já aquele teste que a gente viu lá vai trabalhar a resistência estática, né? A estabilidade mais estática. Aquele teste da prancha pode ser, inclusive, né, um protocolo de exercício. Então, ele vai trabalhar flexão, extensão, rotação, os músculos do tronco, do quadril, né, que tradicionalmente são os músculos trabalhados do core, né? Tentando achar um equilíbrio de flexores, extensores, rotadores. Usa as bolas, usa os medicine ball, todos esses recursos, né, simples. Então esse é um cara que é o top de linha. Olha o que ele faz. Nada muito elaborado, né? Exercícios, né, de certa forma já conhecidos. Já conhecidos. Essa é a parte então do treino dele de core. É óbvio que ele faz uma parte também de força, tá? De pernas e braços, enfim. E o terceiro exemplo é um exemplo de um treinador que fala para um público que pratica corrida ultramaratona e corrida fora da estrada, off-road, em terrenos acidentados. Então, olha a característica do treinamento, que legal. Também vai usar recursos que já estão aí há mais tempo, ó. Mas veja como ele vai incluir exercícios
em mais planos de movimento e usando essas superfícies instáveis, né, para aproximar da característica do terreno, né, do terreno da corrida de aventura, da ultramaratona, que vai encontrar terrenos acidentados. Então, a importância de treinar o sistema proprioceptivo próximo da realidade com que você vai estar inserido. Então, ele mostra aqui, ó, como treinar a estabilização do quadril. Olha lá, olha o exercício que ele vai mostrar. Também um exercício conhecido nosso, né? Usando uma perna, tentando equilibrar, mantendo a postura. Um desafio aqui de equilíbrio, mas ao mesmo tempo o padrão de movimento vai ativar de maneira excêntrica ali, né, a cadeia de extensão do corpo, né, do quadril, das pernas, estabilização do tronco, muito importante. Olha que legal. Então ele já entra agora num outro plano de movimento com ações excêntricas, né, aproveitando aquele ciclo de alongamento e encurtamento. Então existem várias possibilidades de intervenção, mais estáticas, mais dinâmicas, mais focadas na ação concêntrica, isométrica, ou na ação dinâmica, né, de absorção e transferência de energia, com uso ou não de equipamentos que aumentam a sobrecarga ou que aumentam a instabilidade, né? Então, olha, ele chama a atenção aqui para o treinamento do core. Olha como ele já tem uma visão um pouco mais integrada do que é o core. O Mo Farah concentrou os exercícios na musculatura do tronco. Então, para esse treinador, core vai fazer parte de um movimento integrado de membro inferior com membro superior. A função de absorver, controlar o movimento, né, e gerar energia. Então, existem várias possibilidades da gente trabalhar que vai influenciar e vai ser o nosso entendimento. Qual que é a nossa visão de core, o que a gente entende da corrida, o que é uma corrida num terreno de rua, num terreno acidentado, é uma corrida de curta duração, de longa duração, o que esse aluno, que esse indivíduo vai precisar desenvolver, resistência, mais força, mais potência. Então existem várias possibilidades da gente montar o nosso quebra-cabeça, né? E eles vão passar por essa ideia aqui, ó, essa progressão pedagógica ou terapêutica, que vai considerar o geral para o específico, né? Tanto do indivíduo quanto da modalidade. O que a modalidade em geral demanda? E aquele indivíduo, o que ele está precisando de trabalhar no geral? E a especificidade da modalidade, e daquele indivíduo que eu achei. Se eu achei muita diferença de um lado direito para o lado esquerdo. Se eu achei déficit de força e resistência dos músculos estabilizadores do tronco. Ou problemas de flexibilidade, por aí vai. Do simples para o complexo, que a gente aprende e absorve melhor dessa maneira, né? O cérebro filtra o que está de mais e filtra o que está também de menos. Então a gente tem que achar a dose, né? Mínima dose efetiva. E a gente só vai saber isso testando com quem a gente está trabalhando. A gente pode ter referências, mas é individual. Do menos intenso para o mais intenso, ou do menos volume para o mais volume. E cada um vai ter a sua dose também, né? Um estudo interessante, Gusta, que eu estava vendo outro dia, falando da... Tá me ouvindo aí? Falando da dose, teoricamente o treinamento de força, ele gera melhor ativação muscular, né? E hipertrofia, beleza? Isso é consenso. Então,
uma determinada dose, porém uma determinada dose de treinamento não quer dizer que vai promover essas mesmas alterações para todo mundo. Claro. Então, por exemplo, um treinamento de 60% da força, do RM, né, da sua repetição máxima, da sua capacidade máxima, não quer dizer que vai promover os efeitos que eu espero para todo mundo. Sim. Porque os indivíduos são diferentes. Vai ser uma... Alguns vão responder muito bem, outros nem tanto, outros quase não vão responder. E a gente vai ter aquela turma, aquele subgrupo que vai responder negativamente. Mas o consenso é que o treinamento de 60% a 80% da capacidade máxima de força vai gerar adaptações neurais e de tecido. Sim, as neurais acontecem até 12 semanas de treinamento. A partir dessa 12ª semana, as alterações vão se concentrar mais a nível periférico, no próprio músculo e companhia limitada. Mesmo assim, vão ter indivíduos que vão ter uma responsividade alta e no outro extremo vai ter indivíduo que vai responder negativamente nesse mesmo período, com esse mesmo protocolo. Por quê? Porque a dose, apesar de relativamente igual para todo mundo, a dose foi diferente para cada indivíduo. Se o meu sistema interpreta 60% ou 80% como positivo para mim, passa no filtro. Se ele me interpreta como ameaça, ele vai me gerar adaptações negativas. Isso aí, cara, depende de como é que está. Isso é muito legal. Naquele dia. Isso joga por terra não é que joga por terra, né? Mas relativiza as orientações muito generalistas. É óbvio que a gente tem que ter um ponto de partida, uma aproximação e tal. Mas isso joga a nossa responsabilidade para cada vez mais individualizar as abordagens. Eu preciso testar. Vai ter um indivíduo que vai responder com aquele protocolo, e outro indivíduo vai responder mais ou menos, e uma galera que vai responder negativamente. Com certeza. Isso é muito legal. Isso nos coloca também como sendo mais úteis, né? Senão a gente já teria aí orientações em geral e não precisava do fisioterapeuta, do profissional de educação física para conduzir o processo. Pode digitar no YouTube, você tem a receita à vontade. Exatamente. Essa particularidade aí da adaptação, né? Partindo de um ponto que você está falando, uma referência, você precisa realmente avaliar ali para aquele indivíduo ou como que aquele estímulo que você está querendo gerar, ele recebe no cérebro. Né? A gente está falando sobre isso aí, vou usar como referência esse questionamento sobre a interpretação do cérebro, é um assunto que a gente já conversou antes, que é o viral do vestido. Não sei se você lembra, tinha duas possibilidades lá, né? Um grupo de pessoas enxergava o vestido com a cor rosa e azul, e o outro grupo enxergava o vestido como preto e branco. Fantástico. E tem, né? Você pode procurar aí nos estudos, tem em Cielo, no PubMed também, sobre eles usaram esse exemplo para demonstrar que o vestido, independente da interpretação do sujeito, ele é daquela cor lá. Só que, e no caso, ele é preto e branco. Mas algumas pessoas interpretaram o vestido que é da cor preto e branco, o cérebro interpretou como azul e rosa. Isso significa muitas coisas, né? Que o mesmo estímulo pode significar algo diferente para o outro. E principalmente pensando aqui na nossa vida de uma maneira geral, sugere que o outro também possa ter a razão, porque o cérebro dele está interpretando aquele sinal como algo que não é aquilo que você também está vendo. Por isso a necessidade desse profissional para identificar essa análise de risco, e muitas vezes é denunciada pela postura do sujeito, e ele nem sabe que ele está interpretando aquilo ali como uma ameaça. Mas é muito interessante esse aspecto.
E uma das coisas que a gente vai utilizar, né, para entender melhor isso são os mecanismos de biofeedback, né, que a gente pode lançar a mão o tempo inteiro na nossa prática para saber como é que o sistema está interpretando aquela intervenção, aquele conjunto de estímulos que nós estamos promovendo. Ô Pedro, a primeira aula que eu tive a oportunidade de ir com os alunos, né, na sala, eu levei aquelas duas balanças que você conhece, que tem estudos já que foram feitos, né? E ela justamente é para isso aí, para oferecer um feedback ali, um ponto positivo, para você ver que tem uma diferença de um lado para o outro, determinadas situações, o mesmo músculo se apresenta com um melhor desempenho do que em outra. E é isso aí que você está falando, e o feedback de diversas formas, e a gente, né, fez a nossa prática, nosso primeiro dia de aula, muito bacana, está fechando o assunto. Maravilha, essa prática é riquíssima, porque isso vai ser nosso termômetro o tempo inteiro, porque nós estamos falando aqui, ó, por mais que a gente tenha guidelines, referências gerais, protocolos testados, verificados, parará, parará, a gente está trabalhando com indivíduos diferentes, né? Esse é o ponto-chave, né? O ponto principal. E esse é o nosso papel, esse vai ser o nosso principal papel, nós vamos ser um facilitador ou não, né? Ou não, ou eu posso ser um agente que vai prejudicar a resposta de um aluno, um paciente com o qual eu vou trabalhar. Então, ao mesmo tempo, nos coloca um poder interessante na mão, mas a gente precisa assumir essa responsabilidade, né? E aprender essas ferramentas, e obviamente isso vem com a prática, com a reflexão, com a análise da própria prática, os casos que a gente e os nossos colegas vão alimentando, né? Não é da noite para o dia, mas é esse o caminho, cara. É esse o caminho, tá? Então, eu quero chamar a atenção para esses vários tipos de treinamentos, tá? E chamar a atenção para esse assunto que nós já estamos falando aqui, que a nossa resposta vai depender de como a gente interpreta os estímulos. Para isso a gente tem que melhorar a entrada de informação, isso vai ser feito através do treinamento dos analisadores sensoriais, né? Os receptores mecânicos, né? Nos músculos, tendões, articulações, na pele, né? Os analisadores da visão, os músculos do olho, do sistema vestibular, por aí vai. Isso tudo vai entrar na equação de como a gente vai interpretar os estímulos e produzir respostas, tá? Então eu trouxe 2 artigos aqui, um deles junta o sistema vestibular através daquele teste de estabilização do centro de gravidade, o teste da prancha lá que eu mostrei para medir a resistência dos músculos do core e o teste de energia, de consumo de energia em diferentes velocidades na esteira, tá? Então ele tentou juntar ali neurologia com controle motor, equilíbrio, fisiologia e biomecânica ali, tá? Foram uns japonesinhos lá, obviamente, ou coreanos, não sei. E eles viram que o treinamento proposto de core training tradicional, tipo esses que a gente viu ali, mais segmentados mesmo, de tronco e lombopelve, quadril, ele promoveu uma economia de corrida, tá? E ele viu melhora no teste de equilíbrio, ou seja, o sistema reflexivo dele também melhorou. Então a gente está começando a juntar tudo, tá? E esse segundo artigo aqui, ó, propôs investigar a posição da língua, né? O efeito dessa posição na língua na estabilidade postural durante a tarefa de ficar em pé, que também mediu essa oscilação para frente, para trás, para um lado, para o outro. E viu que a posição da língua, né, também vai interferir na qualidade da resposta desses músculos posturais do tronco, mas não só do tronco.
e vai gerar uma melhor ou uma piora da estabilidade do indivíduo. Então, a gente tem que ampliar o nosso olhar, além do músculo e da articulação, para mais sistemas, principalmente esses sistemas que estão na hierarquia mais acima do que o sistema muscular e o articular. Para a gente ter no final ali o resultado que a gente quer, que é a melhora, né, da eficiência do aparelho locomotor do nosso aluno, que é que ele contraia mais forte, mas gastando menos energia, né, e desgaste menos, tire menos a articulação do centro articular, gere menos atrito entre os tecidos, para ele render mais e durar mais. Então a dica que eu deixo aqui é para olhar para os drivers neurais, além dos aspectos da fisiologia e da biomecânica. Tá? Dentre eles, o sistema visual e o sistema vestibular vão ser super importantes. Aqui eu trouxe um exemplo de uma estimulação que eu faço aqui com os meus alunos, eu faço antes de fazer o meu treino, que vai combinar o sistema visual com o sistema vestibular, movimentar a cabeça em direções variadas com o olhar fixo num ponto. Aqui eu coloquei minha unha como ponto. Agora ficou bom. Tá? A gente chama isso de reflexo óculo vestibular. A gente precisa manter a visão estável enquanto mexe a cabeça, senão o mundo fica muito doido. Esse mecanismo ele acontece o tempo inteiro, na caminhada, na corrida. A gente precisa conseguir dissociar o movimento da cabeça e manter a visão estável. Pensando isso vai ter relação com o controle motor. No movimento, né? O movimento, desempenho de força, de mobilidade, tá? De maneira o quê? Reflexa, né? De maneira reflexa. Inconsciente. Outro exemplo, eu busquei aqui, mais no contexto da reabilitação. Então ele vai trabalhar com essa pessoa em tarefas de estabilidade, de equilíbrio, de olhos abertos, de olhos fechados e em diferentes bases. No chão, com uma base estável, em cima de um implemento que gera uma instabilidade, de olho aberto, de olho fechado, mas poderia ser movimentando a cabeça, poderia ser sem movimento, poderia ser movimentando o olho, poderia ser com a perna em diferentes posições, como agora. É óbvio que existe toda uma sequência, né, do simples para o complexo, do seguro para o mais desafiador, que a gente precisa desenvolver. E cada um vai ter uma resposta, né? Para uns ficar com o pé no chão, juntinho, olho fechado, já é um grande desafio. Para outros, ficar num pé só, de olho fechado, ainda é tranquilo. Então, é o que a gente fala, cada um vai precisar de uma intervenção específica. Mas quando a gente junta o conhecimento da modalidade, da fisiologia, da biomecânica e das questões neurológicas, né, que a gente chama aqui de neuromecânica, a gente tem mais capacidade de entender sobre a modalidade e sobre o indivíduo com o qual a gente está trabalhando. E aí as nossas intervenções vão ser mais assertivas. A gente vai usar dos mecanismos de biofeedback para apontar direções, né, no sentido de ir aumentando a qualidade do nosso estímulo, né, aumentando a sobrecarga de maneira mais segura e eficiente. Tá? Então a dica é essa, estudar bastante a modalidade, mas estudar também o indivíduo com o qual você está trabalhando, que pode ser muito diferente do outro. Né? É isso, essa é a contribuição aí que eu tenho para chamar a atenção para a corrida. Obviamente que é um assunto que exige mais estudo, se for mesmo, né, aprofundar
na análise da pisada, na análise biomecânica, ou na questão dos treinamentos, né, gerais e específicos, mas já dá uma visão aí legal do que está sendo feito com o atleta de alto nível, com o corredor de rua, com o corredor de aventura, diversos níveis, né, de exigência aí da nossa abordagem. Pensando aí, né, nesse assunto clássico, cara que corre curta distância de velocidade, basicamente o treino, né, e a demanda das fibras vão ser diferentes, o cara de longa duração, mas vai partir desse princípio aí de ter músculos bem, né, estabilizados, com capacidade de endurance, que eu acho que o corredor é um cara duro de tratar, porque ele não dá descanso, né, acho Exato. que vários colegas fisioterapeutas também têm experiência de cuidar de outros corredores, eles querem correr todo dia, 10 quilômetros, uma corridinha mínima, né? Então, sempre querendo ser como você falou, né? Bater o tempo, ano passado eu corri 10 quilômetros em 6 horas, agora eu quero correr 12 em 6 horas, e o negócio não tem fim, vicia, né? Tem um estado Exatamente. flow que eles falam, assim, que é uma constante que depois de alguns nutrientes você já está correndo, né? E entra num Isso. estado ótimo de gastar energia, só respirar e descer o bambu. Nesse período aí de quarentena, que eu ouvi de colega contando dos alunos correndo dentro do apartamento, escadaria do prédio, o cara não consegue ficar parado, é o que nós estamos falando, né? A relação do exercício aeróbico com a saúde de uma maneira geral, né? Além dos objetivos específicos que ele tem com a corrida, isso gera uma autorregulação do indivíduo que de repente ele fala, para de correr. Pô, isso para ele é como se cortasse uma perna dele. É uma coisa que é tão um pilar importante para ele se autorregular ali no dia a dia, que mesmo sem saber, ele sente que, porra, isso aí você vai me cortar uma perna, pedir parar de correr, né? Mas às vezes a gente tem que modificar, às vezes não parar, mas diminuir, né? Em alguns casos interromper durante um tempo, sim, óbvio, né? Mas explicando para ele, né, as situações cara, esses indivíduos que já são praticantes ativos de corrida ou atividade física, em geral eles vão responder bem, né, as intervenções que a gente faça. Se a gente fizer na direção certa, eles vão responder bem. Sistema bom, né? Então isso ajuda. É Ferrari. Exatamente. Eles já estão assim, né? O Esse cérebro dos passo, caras já é ativo, pô. Não tem que ficar excitando os caras. É o contrário, é frear, né? Em alguns casos. aí. Modificar as atividades, incluir outras atividades para não entrar na estresse excessivo, sobrecarga repetitiva. Mas isso é com o tempo, né, cara? E a gente só vai aprendendo também quando os problemas vão acontecendo, né? Mas pode, Faz parte. A lesão ensina. com certeza. Né? Porque ele tenta voltar para a corrida e não consegue, machuca mais. Aí o cara, ao invés de dar um passo para frente, dá 3 para trás. E o nosso papel é, ao mesmo tempo, não ficar vendendo o medo do cara não se lesionar, né? Ó, não faz isso porque você vai se fuder, né? Seu joelho vai embora. A gente tem que ter um cuidado, mas ao mesmo tempo também a gente não pode deixar de apontar coisas que realmente ele está fazendo que não tão legais, né? Que vão levar ele mais cedo ou mais tarde para o buraco. A gente tem que ter esse equilíbrio, e isso é difícil. Com certeza. Isso é difícil. Ainda mais pensando em mercado, né? Isso é difícil. A gente vai ter aí propagandas muito atrativas, fatalistas, que vão, nossa, explorar a questão do medo mesmo do trem acontecer, e vão ter abordagens também muito largadas. A gente tem que achar um equilíbrio e cada um vai exigir umas coisas, Com né? certeza. Cada paciente é diferente, cada aluno é diferente. Tem uns que estão afim de aprofundar, saber de tudo, outros pouca coisa, É só melhorar. outros mais ou menos. É interessante. Aí você vai soltando de acordo com a demanda, né?
Mas, cara, foi muito bom mais uma vez, né? O nosso objetivo Obrigado. é criar um conceito básico, né? Para que nunca teve esse olhar, né? Talvez que eu percebo, né? Na maioria, e até aconteceu comigo na faculdade, é até você sabe de algumas coisas, mas elas estão desconexas, entendeu? Você é até capaz de olhar um valvo dinâmico, mas não consegue trazer ele para a realidade do cara correndo na esteira. Então, a Exatamente. ideia aqui é justamente fazer essa juntada dos pontos, né, de pequenas avaliações que a gente já sabe, ou de novas que aprendemos aqui, com esse olhar, né, técnico, lembrando que isso aqui é só um ponto de partida, porque o esporte em si ele é multivariável, tem outras demandas É, específicas, e aqui, né, claro. a gente não foi o foco nem o tratamento nem a prevenção, mas a contada da biomecânica em si mesmo e do desgaste que o sujeito vai fazer. Então, você tem Exatamente. ideia, Lina, do contato do pé, como é, se o pé entra, se aquela discussão, né, entra com o calcanhar, entra com a ponta do pé e tal. E aí você vai ter que Exato. saber de tudo isso, né, sem inteirar essas discussões, mas justamente tomar a decisão para quem isso, né, é melhor, é benéfico. Porque tem um cara que Exatamente. não vai ter jeito, né? E tem corrida barefoot, né, galera com rede descalça, tem todo um processo envolvido nisso aí. Mas, Eu ia trazer aqui esse último tópico, mas eu achei que ficou muito longo. Talvez uma outra oportunidade. exato, não, Mas esse aí também é um tópico atual. É um tópico atual, exato, né? tem tantas outras coisas, né, que podem ser. É amplo, mas o objetivo aqui é criar esse baseline, né? Agradecer mais uma vez a sua contribuição. Sua experiência sobre isso também, né? Você como professor, seja do seu domínio, e abrir aí depois aqui para a turma para a gente estar conversando. Só uma curiosidade, eu comecei a gostar da corrida, como eu falei, em 2004, comecei a treinar para a Lagoa da Pampulha aqui, que é uma espécie de meia maratona. Foi relativamente curto o período de treinamento, foram 4 meses, que eu aproveitava depois das aulas aqui na UFMG, com um colega que já tinha experiência em corrida, estava em outro nível, mas eu aproveitei com ele. Fiz a corrida e no ano seguinte, cara, vou virar corredor. Adorei o negócio. E já me inscrevi para uma corrida em março de 2005, né? Aqui ainda tinham poucas corridas, essa era de 10 km. No domingo, a corrida. No sábado, meu amigo, eu fui num evento lá na UFMG, num congresso de saúde, atividade física e saúde. Eu comecei a passar um mal, uma dor abdominal aqui na região do apêndice. Isso de dia. O trem foi piorando, piorando. Fui parar no hospital com apendicite já, o apêndice E inflamado. aí? Esse, Fiz lá o ultrassom e eu ia participar da corrida no domingo, né? correndo risco. Olha o sinal. Imagina eu correndo com o apêndice Que inflamadaço. isso? Até E aí no domingo eu fiz a cirurgia. Não fui fazer corrida. Não sei porquê. Intuitivamente eu nunca mais treinei para participar de corrida. Óbvio que eu já fiz outras corridas aqui na minha prática de atividade física, mas eu não me considero um corredor mais. Eu não sei porquê, de 2005 para cá, eu nunca mais tive esse contato, eu, Pedro, com a corrida, a não ser treinando alguns alunos corredores, né? E não sei, foi alguma associação que eu fiz, falei, pô, isso é um sinal mais claro que esse, pô, sai dessa, vai fazer outras coisas que você vai se dar melhor. Não é a corrida, cara. aí. Então, assim, mais curioso. E ainda bem que não tive problema e tal. Mas foi uma coisa bem curiosa que me chamou a atenção. E recentemente eu retomei meus treinos aeróbicos, caminhadas e corridas, mas sem o objetivo de participar de provas e tal. E estou gostando muito do resultado, gostando muito, tentando equilibrar a rotina aí de atividade esportiva, treino aeróbico, treino de força Legal. e o treino de mobilidade, né? Isso aí, Pô, cara, maravilha, obrigado mais uma valeu, vez, pessoal. até a próxima, Até. até mais.
Cara, foi show.